Pessoal, nós na semana passada conversamos um pouco sobre esse tema e tudo se fez novo, com base na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17, se eu não me engano, onde nesse texto nós vimos que tudo o que Deus fez na história foi nos dar uma nova vida, nos dar um novo começo, nos dar um novo olhar sobre o mundo, nos mostrar que aquilo que Ele veio fazer em Jesus Cristo nos colocava numa situação completamente nova, nos dava uma vida completamente nova, e essa nova vida tinha como um caráter fundamental, um detalhe especial dela, que é o fato de que nessa nova vida nós não somos os nossos próprios referenciais. Nessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, nós não somos o nosso horizonte pelo qual guiamos a nossa vida. Jesus Cristo se torna o nosso referencial, Jesus Cristo se torna o nosso horizonte. Então foi basicamente a grande ênfase que a gente deu na semana passada, com essa passagem do apóstolo Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Significa então que a partir do momento que cremos em Cristo e começamos a caminhar com Ele, ou seja, acolhemos pela fé o Cristo reconciliador e nos tornamos pessoas reconciliadas com Ele, com o Pai por meio do Filho, temos uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova perspectiva sobre as coisas, de modo que agora não somos nós quem fazemos a regra, as regras, as leis. O projeto não é nosso, o plano não é nosso, todas essas coisas da nossa vida, as nossas referências, os nossos valores, tudo, absolutamente tudo, deixa de ser nosso e passa a ser Cristo. Cristo passa a ser, portanto, o nosso referencial. Tá? Então, a gente até leu um texto para a gente fechar na semana passada, que foi Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18. Se você não estava aqui, abra sua Bíblia nesse texto e anote esse texto aí, porque esse é um texto que está, então, dando para nós o norte das conversas que nós vamos ter aqui na Embaviva ao longo do mês de janeiro. Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18, onde nós encontramos o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então a gente até brincou, né? São palavras que certamente você dedicou às pessoas no começo do ano e certamente ouviu essas palavras de pessoas. Que palavras? Que você tenha um ano repleto de paz, repleto de alegria, repleto de amor, repleto de prosperidade e tantas outras coisas que a gente ouve e fala em normalmente viradas do ano, tá? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e esse texto deveria ser um grande ponto de exclamação para nós, de que justiça nós estamos falando, de que paz nós estamos falando, de que alegria nós estamos falando. Se olharmos para nós mesmos, temos conceitos de justiça, paz e de alegria. Ou seja, não são poucas as pessoas que buscam referenciais de alegria na revista Caras, que buscam referenciais de felicidade na novela tal, que buscam referenciais de sucesso na carreira no personagem tal, ou no empresário tal, ou na revista tal, ou no programa X. Não são poucos os que buscam referencial de paz nos acordos que foram feitos ou tratados que já foram feitos. Não são poucos os que buscam referenciais de justiça nas suas próprias ideologias, ou nas ideologias com as quais compactua, concorda. Mas esse texto deixa claro para nós o seguinte: porque o reino de Deus, ele não está falando do nosso reino. Ele não está falando dos nossos horizontes. Ele não está falando mais dos nossos referenciais. A palavra de Deus agora, a partir de Jesus Cristo, estabelece um outro referencial, que não somos nós mesmos. Nem nós individualmente, nem as nossas sociedades, nem as nossas ideias, as nossas filosofias, as nossas ideologias. Nada disso mais é o referencial. O referencial não é o que está neste mundo que nós humanos construímos ao longo da história. O referencial agora é Jesus Cristo. Ele é o reinado de Deus entre nós. Então, quando nós lemos sobre justiça, quando nós lemos sobre paz, como lendo sobre alegria, nós estamos falando de justiça, paz e alegria, onde Jesus Cristo é a referência dessa justiça. Jesus Cristo é a referência dessa paz. Jesus Cristo é a referência dessa alegria. E convenhamos,
3 coisas que todos nós adoraríamos ter na nossa vida, no nosso mundo, na nossa família, no nosso contexto. Quem não gostaria de um mundo onde se vive justiça? Concordam comigo? Especialmente no nosso contexto brasileiro, nos últimos anos, se tem um clamor generalizado na nação, é justiça. Só tem um problema: se entrar um outro sistema de justiça, vai continuar sendo injustiça. Porque é a justiça nossa. É a justiça dos nossos próprios referenciais. É a justiça simplesmente de uma ideologia diferente. Simplesmente de um sistema diferente. Quando nós pensamos em justiça e clamamos por justiça, nós cristãos e cristãs deveríamos ter em mente o que é a justiça de Deus e não as nossas. E não dos nossos sistemas de justiça, e não das nossas ideias de justiça, mas a justiça que provém de Deus, sobre a qual a gente já vai ler já, porque justamente esse é o nosso tema. Uma nova justiça. Se tudo se fez novo, e o texto de Paulo nos fala sobre justiça, sobre paz e sobre alegria, 3 coisas consequentes. Só pode haver paz onde há justiça. Se não há justiça, não tem como haver paz. E se não há paz, não tem como haver alegria. Essas coisas estão relacionadas. Essas coisas estão presas umas às outras. De modo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É plenitude de vida. É vida perfeita. Mas é vida perfeita justamente porque não é vida idealizada por nós. É vida como planejada por Deus. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3. Nós leremos do versículo 21 até o versículo 26. Romanos capítulo 3, de 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Feche seus olhos, vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra e obrigado porque nesses poucos versículos que lemos temos uma demonstração muito clara daquilo que o Senhor fez por nós e de como isso deve mudar a nossa vida. Faça, Senhor, com que o nosso coração se encha de alegria e gratidão a Ti, por tudo isso que o Senhor fez, na mesma medida em que o nosso coração se prepara para ter, Senhor, novos desafios sobre si, para enxergarmos as coisas em uma perspectiva mais ampla, para enxergarmos o mundo dos Teus olhos e da Tua perspectiva. Ajuda-nos, Pai, para que a Tua palavra, para que a voz viva do Teu Evangelho seja de fato ouvida por cada um de nós, que o Teu Santo Espírito provoque em nós transformações que precisam acontecer. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. É interessante notar que a Bíblia, como um todo, ela traz uma quantidade gigantesca de textos relacionados à justiça. Justiça é um dos temas mais presentes em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando a palavra justiça não está explicitamente lá no texto, existem questões relacionadas à justiça que estão presentes no contexto. É interessantíssimo você notar isso. A Bíblia, como um todo, traz justiça como um dos seus principais temas. Só que, como tudo na Bíblia, nada está jogado ao ar, nada está desconectado da vida, nada é só mera ideia e mero pensamento e mero conceito. Todas as coisas na Bíblia estão extremamente atreladas à vida e à prática. Todas as coisas que lemos na vida diz respeito à forma como vivemos,
A forma como nos portamos nesse mundo, como pensamos e traduzimos em ação aquilo que nós pensamos. Justiça, em nenhum momento, é a mesma coisa que você abrir um dicionário filosófico e ler o verbete justiça. Não é desse jeito que a Bíblia me fala sobre justiça. Muito pelo contrário, quando a Bíblia traz o tema justiça, sempre traz esse tema relacionado a nós. Como nós vivemos, como nós nos portamos, como a justiça então nos desafia, seja pela nossa injustiça, seja pelo nosso anseio por justiça. Em termos gerais, nós podemos dizer que a Bíblia nos chama para a justiça. A Bíblia o tempo todo nos convida à justiça, a uma prática de justiça. É o que a gente lê, por exemplo, em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Um texto emblemático do profeta que diz o seguinte: Ele mostrou a você, ó homem, Ele mostrou a você, ó seres humanos, pessoas, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Um resumo em 3 tópicos daquilo que é a vontade de Deus para nós. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Essa é a vontade de Deus revelada para nós. Ele mostrou a você, Ele mostrou a nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele exige de nós num relacionamento com Ele. Que pratiquemos a justiça, que amemos a fidelidade e que andemos humildemente com o nosso Deus. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte para nós e para os seus discípulos: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha de novo o chamado à justiça. Em Miqueias, tudo o que Deus exige de nós, em primeiro lugar, prática da justiça. Pratiquem a justiça. Quando a gente chega no Novo Testamento, parece que a coisa não mudou de figura. A vontade de Deus não mudou em nenhum momento. E Jesus coloca para os seus discípulos, parece que um conceito de justiça e uma necessidade de justiça ainda mais intensa do que aquela que a gente percebia em Miqueias. Se a justiça de vocês não exceder, não for infinitamente superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei, ou seja, se a justiça de vocês não exceder a justiça vigente no mundo, se a justiça de vocês não for superior a essa justiça que vocês aprendem aí, e um detalhe, aprende aí não com criminosos e políticos corruptos e empresários corruptos, aprendem aí com fariseus e com mestres da lei. Quem são essas pessoas? São os religiosos. Os mestres da lei e os fariseus são as pessoas que dedicaram a vida deles para a leitura da lei de Moisés, a interpretação da lei de Moisés, a prática dessa lei e o ensino dessa lei. Daí chega Jesus e coloca um grande ponto de interrogação na cabeça dos discípulos. Como assim imagina Pedro, um pescador, que não sou fariseu, que não sou mestre da lei, que não sou estudioso, que não sou religioso, que não sei nada sobre hermenêutica da lei de Moisés, não sei nada dessas coisas. Como que eu, um pescador como eu, vou viver uma justiça que vai além, que excede, que supera a lei e a justiça dos fariseus e dos mestres da lei? Parece que Jesus coloca sobre os seus discípulos um peso gigantesco. Coloca diante dos seus discípulos a seriedade da coisa. O Deus que nos chama à justiça. E esses 2 textos que eu peguei aleatoriamente só como exemplo dos tantos outros textos que a Bíblia tem sobre esse assunto, eles nos mostram então o quanto ou quanta coisa está em jogo quando nós falamos sobre justiça. Porque no texto de Miqueias, o que está em jogo é a vontade de Deus. É o projeto de Deus para nós. É o que Deus quer para nós. O que está em jogo é esse Deus dizendo para você: o que eu quero de você é, 2 pontos, pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus.
É a vontade de Deus que está em jogo. E na palavra de Jesus, o que está em jogo é apenas o nosso destino. Se a justiça de vocês não exceder, não for muito superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. É o nosso destino que está em jogo. Significa então que a palavra de Deus, a Bíblia como um todo, ela vem nos mostrando paralelos de justiça. A justiça de Deus e a nossa justiça. E quando a gente pode, para a gente resumir, colocar a justiça de Deus e justiça dos homens em palavras mais próximas de nós, quando a gente fala de justiça de Deus, a Bíblia me mostra um Deus que é perfeitamente santo, plenamente santo. Ele é tão santo e transcende tudo aquilo que os religiosos entendiam por santidade, que nem dava para dizer que Deus é apenas santo. Eles tinham que dizer que Deus era santo, 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 3 vezes santo. E quando ele mostra o ser humano na sua justiça, a Bíblia apresenta esse ser humano como sua justiça, comparados a trapos de imundícia. Essa é a palavra de Isaías, uma das mais pesadas. E até a gente precisa pedir desculpa para explicar o que significa trapo de imundícia naquele contexto. Trapos de imundícia, pessoal, eram nada mais e nada menos do que os panos. Não havia absorvente na época. Então eram panos que eram utilizados pelas mulheres no seu período menstrual. E depois, por causa do sangue e a lei com relação ao sangue era impureza. Então, esses trapos sujos de sangue, eles tinham que ser levados para fora da cidade e enterrados fora dos muros da cidade por causa da sua impureza. É Isaías chegando para nós dizendo isso aqui. Isso aqui é a justiça de vocês para Deus. Trapos de imundícia. Então, aqui o paralelo entre o que é a justiça de Deus e o que é a nossa justiça. E quando nós vemos essas palavras, um Deus que nos chama à justiça, um Deus que nos exige justiça, imediatamente, esses 2 textos, de Miqueias e o de Jesus, deixam a gente diante de uma pergunta necessária. Que justiça é essa que eu tenho que praticar? Qual vai ser o meu referencial de justiça? Porque o referencial de justiça que a gente conhecia, no caso dos discípulos de Jesus, era a justiça pregada pelos fariseus e pelos mestres da lei. E Jesus está me dizendo que essa justiça não basta. Eu preciso de uma justiça que exceda a justiça que está aí, que é referencial já. Preciso de uma justiça que vá além disso. Porque se eu não fizer isso, e se eu não encontrar essa justiça, de modo algum eu entrarei no reino dos céus. Então, gente, não são ideias, não são ideologias, não são conceitos de verdade que estão em jogo. Não são opiniões que estão em jogo. É o meu destino. É um caso de vida e morte. Não é brincadeira. Não é ideiazinha. Não é debate. É vida e morte que está em jogo. É a minha entrada no reino dos céus. Então Jesus coloca diante de nós aquilo que os profetas já vinham colocando diante de nós. A necessidade de transcendermos, de encontrarmos uma justiça que está muito além dos nossos padrões de justiça. E o motivo pelo qual buscar a justiça e Deus falar tanto sobre justiça para nós, também está claro no próprio texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, que nós acabamos de ler. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão separados de Deus. Estão distantes de Deus. Por quê? A partir então de Jesus, o que se revela para nós? Revela-se então que o pecado coloca entre nós e Deus uma barreira intransponível da nossa parte. Separa seres humanos de Deus, separa o santo do pecador, separa o Deus, criador de todas as coisas, e as suas criaturas que se rebelaram contra o Criador, separa radicalmente um do outro. Esse é o efeito do pecado sobre nós. De modo que, quando a Bíblia fala sobre os efeitos do pecado não estão sobre os que não creem. Os efeitos do pecado não estão sobre os gentios, sobre os pagãos. Os efeitos do pecado estão sobre todos nós. Porque aos olhos de Deus, todos
pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É até comum a gente pensar às vezes, né? Por exemplo, vamos comparar com uma frase que a gente ouve bastante. Todas as religiões levam a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. Nem a nossa. Quem leva a Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa. É o Filho de Deus. Ele não é a nossa religião. Você está entendendo a diferença? As religiões não levam a Deus, porque as religiões são construções nossas, humanas. As religiões operam com as nossas lógicas e referenciais de justiça, que é retributiva, que é da meritocracia. As religiões não levam a Deus, nenhuma religião, inclusive a nossa religião, não leva a Deus. Quem leva a Deus, segundo o Evangelho, é Jesus Cristo. Ele é o reconciliador entre Deus e os seres humanos. Ele é o sacrifício que nos levou a Deus. Portanto, diante disso, nós podemos olhar para um outro texto de Paulo e perceber a nossa condição. Olha só. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira desse Deus. Ou seja, não está de acordo com aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. Não somos merecedores da ira de Deus porque ocasionalmente pecamos. Não somos merecedores da ira de Deus porque eu pequei e me desviei daquele padrão de justiça estabelecido pela religião. Não. É por natureza. É por natureza e não pelas circunstâncias. Está entendendo? Somos merecedores da ira de Deus não porque fizemos alguma coisa errada. Somos merecedores da ira de Deus por causa da nossa própria natureza forjada no pecado. E isso, pessoal, diz respeito a todos. Absolutamente todos. E a carta de Paulo aos Romanos, desde o seu começo, ela tem a intenção de nos mostrar que todos nós estamos debaixo da mesma condenação. Todos nós estamos vivendo a nossa condição. E todos, sem distinção, estamos separados de Deus. E estarmos separados de Deus, destituídos da sua glória, isso é o nosso estado de morte. Por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 18, se você quiser virar uma página, voltar um pouquinho, só para acompanhar 2 versículos aí comigo. Romanos capítulo 1, versículos 18 e 19. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para a gente. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Interessante que se você ler 2 versículos antes, 16 e 17, o apóstolo Paulo faz o anúncio do tema que ele vai tratar na carta, o Evangelho. O Evangelho de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho, a boa nova, a boa notícia do que Deus fez em nosso favor. E quando ele vai falar dessa boa notícia, ele começa falando da ira de Deus. Da ira de Deus. Então, olha só, o primeiro movimento do Evangelho em nossa direção é a manifestação, é a revelação da ira desse Deus, que se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que fazem o quê? Suprimem a verdade pela injustiça. Abafam a verdade, afogam a verdade para viverem na injustiça. E por causa que vivem a injustiça, são incapazes de enxergarem a verdade. E na injustiça, os homens constroem as suas verdades. Na injustiça, os homens constroem as suas religiões. Nas injustiças, os homens constroem os seus referenciais. E a verdade está abafada. E a ira de Deus se manifesta para trazer essa verdade à tona. A ira de Deus se manifesta para mostrar quem é Deus e quem é o ser humano. E o que é preciso para que esse ser humano encontre salvação. Para que esse ser humano encontre a vida plena que este Deus nos deu
como um presente, que este Deus nos deu como um projeto desde a criação do mundo. E é comum você continuar lendo esse texto de Romanos 18, e aí você vai perceber que Paulo vai fazer como que uma lista, mostrando todas as consequências dos seres humanos que vivem sob as suas injustiças, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, nas consequências disso, o que você vai encontrar? Todas as maldades humanas, todas as injustiças. Você vai encontrar a descrença, o adorar as coisas criadas ao invés de adorar o Criador. Esse ser humano que se torna alvo da sua própria adoração, que vive para si mesmo, que é o seu próprio referencial. Ele vai falar sobre questões da sexualidade humana, ele vai falar sobre relacionamento, sobre uma porção de coisas. E aí a nossa tendência é olhar para isso e dizer, aqui Paulo está falando dos descrentes. Aqui Paulo está falando daquelas pessoas que não creem em Deus, que não se submetem a Deus e etc. Sempre é o outro, né? Interessante isso. Quando a gente fala do pecado, a gente nunca pensa em nós. A gente sempre pensa no outro, né? Quando você tem uma palavra sobre pecado, vai me dizer que você não pensou, ai, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir um negócio desse. Ai, se o meu filho tivesse aqui agora ouvindo isso. Ai, se minha esposa tivesse aqui agora ouvindo isso. Ai, se o meu marido ouvisse mais sobre o pecado de Deus. Vamos parar com isso e entender o seguinte, quem está ouvindo é você. Então é para você. É com você, não é com o outro. Entende? Porque justamente a continuação do texto de Paulo, olha aí o capítulo 2, versículo 1. E esse aí você faz um cartaz, uma cartolina e cola na porta da sua geladeira. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Interessante, né? Quando nós olhamos para os outros, queremos julgar os outros com os nossos referenciais de justiça. Só que qual é o problema dos nossos referenciais de justiça? Esses nossos referenciais são aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Em outras palavras, nós estamos todos no mesmo nível, todos no mesmo patamar e somos tão hipócritas que julgamos uns aos outros com os nossos próprios referenciais de justiça. Julgamos uns aos outros comparando um com o outro. Então, se eu comparar um fulano de tal com a Madre Teresa de Calcutá, então talvez aí eu consiga achar que essa aqui é um pouco mais justa, essa aqui é um pouco menos justa. Entende? Comparamos as pessoas com os nossos padrões de justiça, bondade, etc. Só que o que Paulo está trazendo para nós, o Evangelho de Jesus Cristo, já transcendeu os nossos padrões. Nós não estamos mais falando de uma justiça que está aí, um sentido de justiça que está no mundo, pelo qual vivemos e pelo qual criticamos uns aos outros. Então, quando Paulo fala isso, portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque nós não estamos em condição de julgar ninguém. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nunca foi dado a um ser humano a posição de julgar outro ser humano. Somente Deus, que é santo, plenamente santo, pode julgar. Somente Deus, que é 3 vezes santo, é que pode julgar. Nós não podemos e nunca nos foi dada a tarefa, o direito de julgarmos uns aos outros pelos nossos próprios critérios de justiça. Então este Deus que é santo e perfeito é que olha para nós e nos fala de justiça. É este Deus, Criador, soberano, Senhor sobre todas as coisas, perfeito, em quem não há pecado. Como a primeira carta de João diz, luz, em quem não há treva alguma. Este Deus é que pode abrir a boca para falar sobre justiça. Não nós. Não os seres humanos. Ele pode, nós não. Porque a nossa condição é uma condição nivelada. Todos nós estamos debaixo de uma mesma realidade, uma mesma condenação e merecedores da ira de Deus, sem nenhuma distinção. E nunca se esqueça de quem está dizendo isso. É um judeu, um fariseu e um mestre da lei. Paulo. O texto diz o seguinte,
que na manifestação dessa nova justiça, o que nós encontramos? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Que coisa incrível! Agora se manifestou uma justiça que não é nossa, que não provém de nós, que não provém dos nossos códigos de leis, que não provém das nossas ideologias, que não provém dos nossos sentidos de certo e errado. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. É a justiça, então, de Deus que se manifestou. E isso é algo novo da história. Por quê? Porque mesmo para esse povo judeu, que já tinha um senso de justiça que vinha da lei de Moisés, o que esse texto diz? Que essa nova justiça que se manifestou é independente da justiça de antes, a justiça que vinha da lei. Então essa é uma justiça totalmente nova. É uma justiça que supera todas as justiças. Opa, essa é a justiça sobre a qual Jesus falava. Se a justiça de vocês não exceder, não for muito superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei, de modo algum vocês poderão entrar no reino dos céus. Sabe por que Jesus dizia isso? Não porque ele esperava que o pescador Pedro se tornasse uma pessoa que pratica uma justiça que supera todas as outras, olhando para as justiças que estão aí. Jesus dizia isso porque ele era a manifestação da justiça de Deus. Essa é a justiça que excede todas as justiças. É a justiça que provém de Deus. Portanto, justiça de Deus que se manifestou. Em segundo lugar, o texto diz que dessa justiça, testemunham a lei e os profetas. Isso é o apóstolo Paulo nos dizendo o seguinte: a justiça de Deus é o cumprimento de toda promessa e de toda esperança. Cada ritual sacrificial lá do passado do povo judeu, cada necessidade de perdão, cada animalzinho que era abatido para que com o seu sangue derramado os pecados do povo fosse perdoado, cada gesto de reconciliação, cada necessidade de perdão, ou seja, tudo, absolutamente tudo o que aconteceu lá na história, era Deus nos mostrando que Ele haveria de manifestar a sua justiça. Essa justiça que se manifestou entre nós, então, é o cumprimento de toda a promessa de Deus. Assim como essa justiça é a concretização de toda a esperança de pessoas que esperavam em Deus. Não a sua própria justiça, mas que entendiam que na sua própria justiça elas estavam mortas. E por isso depositavam em Deus a esperança de uma justiça perfeita. Porque olhavam para si e descobriam que em si não eram nada e que não podiam mais viver usando a sua própria vida e sua própria justiça como referencial, mas que precisavam esperar neste Deus. E em terceiro lugar, o texto diz que a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Isso significa que nós estamos falando da justiça de Deus que está em Jesus, temos acesso a ela por meio da fé, e essa justiça é universal. Se todos pecaram e estão separados da glória de Deus, essa justiça se manifesta igualmente a todos, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É exatamente a sequência do texto. Não há distinção. Não há distinção. Todos os seres humanos estão numa mesma situação. Então não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aqui vem a manifestação da justiça desse Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Que coisa incrível! Este Deus, que é 3 vezes santo, é aquele que olha para a humanidade e diz para essa humanidade um grande não. Reprova essa humanidade na sua injustiça. Reprova essa humanidade no seu pecado. Sobre todos nós repousa esse grande não de Deus. Só que este mesmo Deus, que poderia vir com a sua ira e nos destruir,
que poderia vir com a sua ira e nos condenar para sempre por causa do nosso pecado, este Deus, que é o único que pode nos falar sobre justiça, é o Deus que decidiu nos justificar, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós lemos o versículo 18 do primeiro capítulo, ficou claro que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Significa que toda essa injustiça e maldade nossa não pode ficar impune. Ou seja, a obra de Deus em nos salvar não é colocar panos quentes sobre os nossos pecados, não é fazer vistas grossas àquilo que a gente faz, não é olhar para a humanidade com um olhar paternalista e dizer que está tudo certo, está tudo bem, vamos em frente, não vai acontecer nada de errado. Não! Quando nós olhamos para o Evangelho, por causa da ira de Deus que se revelou dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, é ali que nós encontramos a cruz de Cristo. Porque houve o alto preço da justiça de Deus. Olha o que o texto diz na sequência. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. De modo que Jesus é o sacrifício que manifesta a justiça de Deus. Que coisa incrível! Pensar que este Deus, que não vai colocar panos quentes em cima dos nossos erros, que não vai agir de forma paternalista, mostrando que está tudo certo, vamos em frente, que nada pode te afetar, não pode ser magoado, não, é esse Deus que manifesta a sua justiça. E manifesta a sua justiça quando nos oferece o seu Filho como sacrifício. O alto preço pago pela justiça é o sacrifício do Filho de Deus. E quando nós estamos falando do pecado, do nosso pecado, para pensar no seguinte: é todo o seu pecado. Nós não estamos falando dos pecados que você cometeu antes de se converter. Nós não estamos falando das pequenas ações pecaminosas do seu cotidiano. Nós estamos falando de tudo aquilo que te faz pecar, a natureza do pecado, o pecado em si. Agora a gente está falando de um só, mas para pensar que não é um só, é a humanidade toda. Todos pecaram. Então é o pecado de toda a humanidade em todos os tempos e em todos os lugares. O pecado de toda a humanidade, de todos os tempos e de todos os lugares, foram levados sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é algo tão forte, isso é algo tão intenso na narrativa dos evangelhos, que o peso do nosso pecado, somado, colocado sobre Jesus, faz com que Jesus, o Filho de Deus, experimente algo que ele nunca tinha experimentado. Sabe o quê? Pai, por que você me abandonou? A somatória dos nossos pecados sobre o Filho de Deus faz com que o Filho de Deus experimente a separação do Pai. Nós não dissemos que o pecado é o que nos separa de Deus? Imagina todo o pecado depositado em um só. Ele se torna na cruz aquele que carrega sobre si o pecado de toda a humanidade. E essa condição faz com que ele experimente o abandono do Pai. Ele está separado do Pai. Isso Cristo Jesus fez por você. Esse é o preço da justiça de Deus. Foi necessário que o seu Filho experimentasse isso por nossa causa e em nosso favor. Ao mesmo tempo que a cruz, então, carrega consigo a ira desse Deus contra todo o pecado, contra toda injustiça dos homens, ela ao mesmo tempo é uma revelação do amor de Deus para nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Lá diz que Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu no nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Ao mesmo tempo,
paradoxalmente, que a cruz manifesta a ira de Deus, ela manifesta igualmente o amor incondicional desse Deus por todos nós. Por isso, nos diz Calbart o seguinte: justiça de Deus é perdão, mudança fundamental da relação entre Deus e o ser humano. Justiça de Deus é declaração de que a irreverência e desobediência humanas e a situação do mundo que é criada por essa irreverência, essa desobediência nossa, não tem importância para Deus, não impedindo de nos chamar seus, a fim de que sejamos seus. Eu gosto muito dessa definição dele, onde aqui ele vem mostrando para nós que tudo isso que nossos olhos contemplam diariamente no mundo, toda essa injustiça, toda essa maldade, tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, que a gente conhece pelas Escrituras, toda a maldade e podridão que existe dentro de nós, toda a nossa história, para pensar em você, para pensar na sua história de vida e os motivos que você tem para carregar um peso de culpa sobre você. Todas essas coisas, Deus olha na manifestação da sua justiça e diz o seguinte: não tem importância para mim, não me importa, não me importa. Significa que essa justiça muda a nossa relação. Por causa da manifestação da justiça de Deus, é que voltamos a ter amizade com esse Deus. Por causa desse sacrifício, da manifestação da justiça desse Deus, cujo preço foi pago pelo Filho dele na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com esse Deus. E aí a continuação do texto nos mostra que agora que nós conhecemos a justiça de Deus, não dá para mais viver do mesmo jeito. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Desse modo, os pecados foram punidos em Jesus. Sabe qual é a implicação prática disso? É você saber que todos os seus pecados estão perdoados antecipadamente. Que você já veio para esse mundo e que você cometeria todos os pecados que você cometeu, todos os pecados que você está cometendo e todos os pecados que você vai cometer. E esses todos os pecados já estavam perdoados de antemão, por causa do sacrifício de Jesus. Não por causa de um Deus que é cego à nossa maldade e à nossa injustiça, mas por causa de um Deus que é todo amor e misericórdia e que fez justiça no seu Filho para que nós fôssemos perdoados. Significa que a nós foi revelada a vontade de Deus em sua justiça. Nós temos a vontade de Deus revelada e temos o referencial de justiça revelado. Cabe a nós buscarmos conhecer essa justiça. Ou seja, a partir do momento que essa justiça se manifesta, nós não podemos mais desconsiderar ela. Não podemos mais ignorar ela. Principalmente para nós que dizemos ser salvos por meio dessa justiça. Sermos salvos por meio dessa justiça e não vivermos essa justiça é uma grande incoerência e também uma grande ilusão. Ele nos deu uma justiça pela qual viver. Se nós não buscamos conhecer a vontade dele revelada na sua palavra para servir de nosso referencial de justiça, então a nossa vida com ele não tem o menor sentido e nós estamos ignorando aquilo que ele fez por nós. Agora, só podemos ver o mundo a partir dessa justiça. Isso significa que quando nós olhamos para a nossa relação com Deus, nós agora enxergamos essa relação à luz da justiça de Deus que se manifestou. Isso significa que é aquilo que João diz na sua primeira carta: filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Porque Ele sabe, Deus sabe quem nós somos. Sabe da dureza do nosso coração, sabe da nossa teimosia e sabe que nós somos realmente pessoas que têm um coração duro e que vamos pecar. Então essas coisas todas, filhinhos, estão escritas para que vocês não pequem, para que vocês assumam a responsabilidade de vocês e vivam de acordo com a minha justiça, para que vocês cresçam
e crescendo e se tornando adultos na fé, vocês não vivam mais pelos padrões de justiça desse mundo, mas que vocês vivam pelo meu padrão de justiça. E o meu padrão de justiça é perdão incondicional. O meu padrão de justiça é graça. O meu padrão de justiça é passar por cima dos pecados e olhar com graça por meio do sacrifício do Filho. Nosso padrão de justiça é o discípulo que chega para Jesus e diz para ele o seguinte: quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Achando que o seu padrão de justiça era elevado demais. Daí Jesus chega para ele e fala: não, meu filho, você não entendeu nada ainda. Se manifestou a justiça de Deus. E a justiça de Deus, 7 não é nada. Justiça de Deus é 70 vezes 7, que é um trocadilho hebraico para dizer infinito e incondicional. É perdão incondicional. Essa é a justiça de Deus. E é por essa justiça que você tem que viver os seus relacionamentos. Então isso não muda só o nosso relacionamento com Deus, mas muda o nosso relacionamento com o próximo. Quando estamos nesse mundo, olhamos para o próximo pelos nossos padrões de justiça. E só enxergamos, na verdade, aquilo que está de mais podre dentro de nós. Enxergamos com os nossos próprios olhos. E enxergamos com os nossos próprios referenciais de justiça. E muitas vezes esses referenciais de justiça nossos têm até base bíblica. Olhamos para as pessoas e dizemos: ele é um pecador porque ele faz isso. Ele é um pecador porque ele vive assim. Ele está debaixo da ira de Deus porque ele vive de tal jeito. Só que nós nos esquecemos que esse é o nosso padrão de justiça. A justiça de Deus é o seu perdão incondicional, destinado a todos nós. Se vivermos por essa justiça, nunca mais olharemos para o nosso próximo e o menosprezaremos, e o deixaremos de lado, e falaremos com ele com um certo desdém, porque ele é pecador, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro, porque ele rejeita a fé, porque ele não tem o padrão de vida que deveria ter. Isso deixa de existir. Porque se perpetua em nós a justiça que provém de Deus. E quando olhamos para o nosso próximo, já não vamos mais ver um espelho de nós mesmos, um pecador. Vamos olhar para o nosso próximo e ver o que Deus vê. Um filho dele, uma filha dele, reconciliada. Um filho dele, pelo qual ele deu o seu filho na cruz. Olhamos para aqueles que desconsideramos, vítimas dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos. Olharemos para eles com a perspectiva da justiça de Deus. E na perspectiva da justiça de Deus, são pessoas pelas quais o sangue de Jesus Cristo manchou a cruz do Calvário.